2 Timóteo capítulo 4, versículos de 6 até o versículo número 8. Irmãos, irmãs, diz o seguinte, palavra do Senhor. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Até aqui, até o versículo 8, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente fala em perseverança, existe algo que jamais nós devemos esquecer. E o que é que jamais a gente deve esquecer quando a gente trata sobre o tema da perseverança? A perseverança é um ingrediente indispensável para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus. Uma vez que a gente inicia, a partir da regeneração, a nova vida com o Senhor, uma vez que a gente experimenta a salvação propriamente dita, então, a partir dali, inicia-se aquilo que nós chamamos de vida cristã. Inicia-se aquilo que nós chamamos de vida com Deus, de vida espiritual. E como eu falei, um ingrediente fundamental nessa nossa vida, nessa nova vida que nós temos a partir de Cristo Jesus, é o quê? A perseverança. A perseverança. Então, quando nós assumimos um compromisso com Cristo, quando nós estabelecemos o compromisso de andar nos caminhos de Cristo, jamais nós devemos esquecer desse aspecto. Que aspecto? A gente precisa perseverar, a gente precisa prosseguir, a gente não pode parar. Alguém já disse que a grande questão da nossa vida espiritual não é a gente iniciar bem a carreira cristã, porque de certa forma todos nós, sobretudo quando a gente tem aquele sentimento de novo convertido, aquela questão do amor de Cristo está bem reavivado no nosso coração, então de certa forma os nossos primeiros momentos na vida cristã são até fáceis, as nossas afeições estão ali novinhas em relação a Deus. O grande desafio é a gente permanecer e avançar nessa condição. É o desafio contínuo, é o desafio diário que se é colocado em nossas vidas. Por quê? Conforme nós falamos agora há pouco, existem determinados fatores que cooperam para prejudicar a nossa perseverança, o nosso continuar na vida com Deus, na vida com o Senhor. E diante disso, a gente pode se perguntar, diante disso a gente pode se questionar, mas o que é perseverar? O que é que essa palavra em si, ela significa? Qual é a sua definição, vamos assim dizer? No sentido geral, no sentido abrangente, perseverar, irmãos e irmãs, consiste em uma atitude constante, consiste em uma atitude persistente em algum propósito, em algum pensamento, em algum sentimento que porventura a gente tenha em relação à nossa vida. Isso eu falo perseverança no seu sentido geral. Mas quando você aplica o significado dessa expressão perseverança à nossa realidade espiritual, você chega à conclusão que não é muito diferente. Não é muito diferente. Por quê? Quando a gente fala de perseverar no sentido espiritual, quando a gente fala de perseverar na nossa vida com Deus, significa uma atitude constante, significa uma atitude persistente em relação às nossas crenças, as crenças que nós temos na palavra do Senhor, em relação aos nossos valores, aquilo que a gente estima de acordo com o ensino da Bíblia e dentro dessa nova realidade que a gente tem enquanto pessoa convertida por Cristo Jesus, mas não só isso, é uma atitude consistente, é uma atitude persistente e constante naquilo que o Evangelho, a palavra de Deus, exige de cada um de nós. Percebem, meus irmãos? Percebem, minhas irmãs? O desafio que nós temos, daí a necessidade da gente perseverar, daí a necessidade da gente aprender sobre perseverança. Por quê? Porque eu, você, todos nós temos essa grande necessidade de persistir naquilo que o Evangelho nos exige,
de persistir naquilo que o Evangelho valoriza, de persistir naquilo que Deus recomenda para nós diante da nova vida que nós temos e temos na pessoa de Jesus Cristo. Não é sem razão, meus irmãos, não é sem razão, minhas irmãs, que a perseverança, ela é um tema sempre recorrente na palavra de Deus. A perseverança é um tema sempre repetido nas Escrituras Sagradas. Eu aqui separei alguns textos que mostram justamente isso. A questão da perseverança ser um tema continuamente colocado na palavra do Senhor. Em primeiro lugar, porque a perseverança é uma exigência. É uma exigência que Deus nos faz para que assim a gente possa alcançar a glorificação. Nós somos salvos? Sim. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, com toda certeza, mas ainda nós não chegamos ao nível de sermos pessoas glorificadas. Por quê? Nós somos ainda pecadores. E aí, a Bíblia nos fala que para que nós alcancemos esse nível, que nível? O nível de pessoas glorificadas, para que isso se dê na nossa vida, antes de mais nada, aqui neste mundo, aqui nesta terra, aqui nesta vida, eu, você, todos nós devemos fazer o quê? Devemos perseverar, devemos permanecer firme na palavra do Senhor. Olhem só o que o autor aos Hebreus, carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Olha só o que o autor sagrado recomenda para quem? Para todos nós, irmãos e irmãs, que somos crentes em Cristo Jesus. Recomenda para que nós tenhamos como estilo de vida nesta vida, e assim a gente possa estar apto de experimentar a glorificação futura, seja com a nossa morte, seja com a vinda de Jesus Cristo. Devemos perseverar. Olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Hebreus 10, versículo 36. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Hebreus 10, 36. Capítulo 10, versículo 36. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Todos abriram? Todos abriram? Muito bem. Diz o seguinte, ó. Com efeito, diz a palavra de Deus, tendes a necessidade. Irmãos e irmãs, necessidade de quê? De acordo com esse texto aí que nós temos diante de nós. Necessidade de quê? O que é que diz aí? Necessidade de perseverança. Está vendo aí? Não é o que ele fala? Ó. Com efeito, tendes a necessidade de perseverança. Por que a gente precisa perseverar? Por que a gente precisa ter perseverança nessa vida? Porque nós devemos persistir nos nossos caminhos em relação à vontade do Senhor. O próprio autor sagrado complementa e mostra essa razão. Veja só o que ele diz no restante aqui da passagem. Para que, veja, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Essa promessa aqui diz respeito à glorificação. Essa promessa aqui diz respeito àquele momento, àquela experiência pela qual todos nós iremos passar, seja na consumação de todas as coisas, seja na nossa partida para a eternidade via morte, que é desse estado glorificado, de podermos estar na presença de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, no céu propriamente dito. Mas veja, isso não vai acontecer de maneira aleatória. Veja, isso não vai acontecer por acaso. Aqui neste mundo, aqui nesta vida, conforme o texto aqui nos ensina, eu, você, todos nós temos a necessidade de quê? De perseverança. É aquela questão, meus irmãos. Todo bônus, ele gera um ônus. Todo benefício, ele gera uma obrigação. Às vezes a gente não para atentar, mas isso é muito recorrente na palavra do Senhor. Via de regra, as promessas que a gente tem na Bíblia sempre estão, melhor dizendo, vinculadas a obrigações que eu, você, todos nós devemos fazer. Então não existe essa questão do evangelho fácil. Não, a gente tem compromisso, a gente tem responsabilidade, a gente tem dever, e nesse caso, antes da glorificação, durante a nossa existência aqui nesse mundo, nós devemos fazer o quê? Perseverar, 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 perseverar. A vida cristã,
como dizia alguém, é como andar de bicicleta. Você não pode parar quando está andando de bicicleta, porque se parar de pedalar, o que acontece? Você cai, a não ser que você esteja descendo uma ladeira, né? Mas com exceção desse fato, se parar de pedalar, você cai. A vida cristã é assim. Ela é feita de perseverança. Ela é feita de persistência. Então veja, o autor sagrado aqui, o autor aos Hebreus, Hebreus capítulo 10, verso 36, aponta justamente para isso. A necessidade que nós temos de perseverança. E é interessante, porque quando você analisa, por exemplo, os ensinamentos que foram proferidos pelo Senhor Jesus Cristo, você percebe que Cristo também, ele foi nessa mesma direção. Na verdade, o que nós temos aqui, da parte do autor aos Hebreus, sendo falado, a gente vai ver que já foram coisas ensinadas pelo próprio Senhor, pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Recorrentemente também Cristo, ele falava acerca disso, de quê? Da gente perseverar. Falou para os discípulos, por extensão fala a cada um de nós, que hoje somos discípulos de Jesus Cristo. Eu queria chamar a atenção de vocês a pelo menos 2 exemplos desse fato, 2 exemplos dessa realidade. Abram aí, por favor. No Evangelho de Mateus, ambos os textos são no Evangelho de Mateus, que aí facilita mais a gente localizar. Mateus capítulo 10, vai ser o primeiro. Isso, Jonatas. Mateus capítulo 10. A gente vai ler de maneira específica o versículo 22. 10, 22. Diga, Jonatas. Era só o versículo que você queria, né? Muito bem. Aqui, se você analisar o contexto anterior, de que Cristo está falando? Ele está mostrando aos discípulos da realidade que os discípulos viveriam na medida em que os discípulos estivessem fazendo a obra do Senhor. Ele vai dar instruções aos seus discípulos na missão que ele havia comissionado para eles. E aqui, nos versículos anteriores ao versículo 22, ele fala das perseguições, sim, das perseguições pelas quais passariam os discípulos na medida em que eles, os discípulos, estivessem fazendo a vontade do Senhor, sendo designados ali na missão que Cristo os havia comissionado. Perseguição, veja que a realidade do Evangelho é uma realidade que, de certa forma, coloca sobre nós esse fato. Que fato? A gente tem que estar pronto. Perseguições, indiferenças, por parte do mundo. E veja que isso não é novo. O próprio Cristo já havia advertido seus discípulos nesse sentido. E veja que, diante desse fato, das perseguições, diante desse fato, das dificuldades, qual a recomendação que Cristo nos dá? Perseverem, perseverem, perseverem. Olha só, versículo 22, palavras do Senhor Jesus, palavras do Senhor Jesus, Mateus 10, 22. Aos discípulos, por extensão a nós, discípulos seus hoje, Cristo diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar, até quando? Até o... Vai ser o quê? Olha só, vai ser salvo. Veja, meus irmãos, não existe essa questão de evangelho vida mansa, que é o que a gente mais observa no modelo de evangelismo que a gente tem hoje. É sempre o evangelho das bênçãos, da prosperidade, da cura, do conforto, da alegria, da vida sem dificuldade, daquelas palavras açucaradas que não dão a realidade do que seja a vida cristã, e muitas pessoas estão indo aí nessas falsas promessas. Veja que o Evangelho de Cristo nos leva por outro caminho. E qual é esse outro caminho que o Evangelho de Jesus Cristo nos leva? A perseguição, a indiferença. Na verdade, cá para nós, a gente consegue medir o nível do cristianismo que nós estamos vivendo pelo comportamento que o mundo tem em relação a nós. Quando o mundo nos aplaude, nos elogia, muito provavelmente a gente não está vivendo o Evangelho como a gente deveria viver. A gente não está falando de pecado, a gente não está procurando viver uma vida de compromisso com o Senhor, a gente está vivendo aquilo que se chama de religião vida mansa,
E aí o que é que o mundo vai fazer? Aplaudir. Agora, quando o mundo reage com ódio, com indiferença, com perseguição, não se preocupe, é porque você está no caminho certo. Sabe quem é que mostra isso com a sua própria vida? Jesus Cristo. Ou não foi assim? Ou não foi assim? Veja que a vida, o ministério de Jesus Cristo sempre confrontou pecados a partir das autoridades religiosas da sua época, e a reação veio, mas veio rápido demais. Isso vai se estender para as demais pessoas. Quando Cristo está ali, realizando milagres, multiplicando pão, dando de comer às pessoas, está ali, multidões seguindo a Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, mostra isso. Mas quando ele começa a dar sermões mais pesados, só ficaram mesmo os discípulos. Então, diante dessa realidade, o que é que se espera de nós? Que a gente persevere. Que a gente persevere. Eu fui destratado por causa do Evangelho. Se preocupe não, permaneça nesse caminho. Eu não vou mais servir a Deus não, porque esse negócio de servir a Deus não dá certo. As pessoas terminam nos encarando de maneira diferenciada, a perseguição vem, isso aí é ruim, é melhor abandonar. Não, aí dessa forma você não vai estar perseverando. Está vendo, meus irmãos, como as coisas são simples? Está vendo como as coisas são objetivas? A grande questão é que muitas vezes a gente se distancia da simplicidade do Evangelho. Então veja que no contexto de tribulação, qual é a exigência que Cristo faz a cada um de nós? Nós perseverarmos até quando? Até o fim. E assim, conforme Cristo mostra no final do versículo, seremos o quê? Está vendo aí? Está vendo aí? Um pouco mais adiante, também no Evangelho de Mateus. Abram aí. Evangelho de Mateus, capítulo 24. 24 do Evangelho de Mateus. Olha só o que Cristo vai falar no versículo 13. Na verdade, vamos pegar do versículo 10, 11, 12, 13, certo? Do 10 ao 13, certo? Do capítulo 24. Aqui, conforme nós iremos observar, é outro contexto. O contexto lá, Cristo estava dando recomendações quando nós fôssemos perseguidos por causa da palavra. O contexto aqui é um contexto de esfriamento espiritual. Ele não está falando aqui de perseguição, mas de esfriamento espiritual, que vai ser a realidade que a gente vai viver quando Cristo estiver bem próximo de retornar. A gente já vive isso hoje, e quanto mais próxima for a vinda de Jesus Cristo, o esfriamento espiritual não é no mundo. O esfriamento espiritual dentro da igreja visível vai ser uma realidade. Vai ser uma realidade. Então, a gente vê hoje as pessoas falando muito de avivamento. Bem, se fosse o avivamento, talvez estivesse muito mais distante de Cristo voltar. Mas a gente percebe que não é isso. Não existe avivamento em canto nenhum, no sentido do Brasil. Então, o que hoje existe é muita euforia, certo? Mas o que a gente observa aqui, esfriamento espiritual, que vai acontecer quando Cristo estiver às portas. Olha só o que é dito aqui, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É interessante que não é de todos, mas é de quase todos, porque ainda haverá o que? O remanescente fiel. Vivian, é Mateus 24, a partir do versículo 12. Então veja que quando estiver próxima a volta de Jesus Cristo, o amor vai esfriar, mas não de todos os que se dizem cristãos, porque haverá o remanescente fiel. E esse remanescente, ele será tido por fiel por causa de quê? A gente vai ver agora. Por causa da perseverança, de não se deixar levar
pela mesma frieza espiritual que vai caracterizar o restante da religião, pelo menos visível, do cristianismo. Olha só o que Cristo vai falar agora no versículo 13. Versículo 13. Mateus 24:13. Ele diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O contexto é outro, esfriamento. Mas a perseverança, ela é a mesma exigência. Não muda, não altera. É a mesma coisa. Está vendo, meus irmãos? Está vendo, minhas irmãs? Os ambientes podem mudar, os contextos podem mudar, mas a exigência de perseverar, ela sempre vai continuar. É por isso que aqui nos versos a gente observa sempre a expressão até o fim. Então a gente não pode jamais desistir dessa realidade. Jamais a gente pode desistir dessa realidade. É por isso, conforme nós falamos no início, essa necessidade de perseverança. Vira um ano, a gente completa mais um aniversário, a gente traça as nossas metas espirituais, e aí vai fazer a lista daquilo que a gente projeta para a nossa vida com Deus, e dentro dos itens que nós colocarmos lá, perseverança. Senhor, me ajuda a perseverar. Senhor, me fortalece no teu caminho. Senhor, me revigora em termos espirituais, porque, repito, meus irmãos, tudo conspira contra nós. Tudo conspira contra nós, para que a gente não persevere. O diabo, ele é estrategista nesse sentido. Ele fica aqui, a nos rodear, procurando brechinhas para nos fazer desviar do caminho do Senhor. A nossa carne, ela tem essa natureza terrena que também vai nos levar para o mesmo caminho. O mundo, dentro do seu sistema de valores, também nessa mesma perspectiva. Então você tem aqui 3 inimigos de frente. Esses 3 inimigos, eles não param, eles não cansam, principalmente a nossa carne, a nossa natureza terrena. Somos salvos, mas ainda não somos perfeitos. Aguardamos a glorificação. Então até lá, perseverar e perseverar. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Alguma observação? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Até aqui, a gente está só introduzindo o nosso estudo na noite de hoje. Sim? Tudo entendido? Tudo compreendido? Muito bem. Então ficou claro. O que é que a gente está defendendo? Está procurando defender até agora. Perseverança, conforme nós falamos, é um dos ingredientes fundamentais na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. A gente já viu o que é perseverar, no sentido geral, no sentido mais bíblico. A gente viu pelo menos 2 recomendações bíblicas acerca da perseverança, seja aquela que nos foi dada pelo autor aos Hebreus, seja pelas recomendações do próprio Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Então eu acho que, pelo menos para a gente iniciar, a gente já consegue ter essa perspectiva, esse entendimento. Perseverar é a palavra-chave para todo e qualquer cristão. Agora vamos voltar às nossas Bíblias, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, texto base, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 até o versículo 8. Eu vou reler esse trecho, só para a gente poder aqui contextualizar melhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 até o versículo 8. Isso, exatamente, Jonatas. Alguém já disse que as palavras que você profere no leito de morte, ou as palavras que você profere no fim da sua vida, são palavras que você deve guardar. Eu só quero relembrar. E muito provavelmente essas palavras aqui foram as últimas, ou uma das últimas do apóstolo Paulo. Existe uma discussão que ele foi liberto depois que ele fez a segunda carta. Uma corrente, que diz isso, outra corrente diz que não, lá ele morreu. Então, não entrando no mérito, porque vai levar muito tempo, vamos considerar.
como se fossem as últimas palavras do apóstolo Paulo. Olha só o que é que ele diz, meus irmãos. Olha só, é por isso que eu queria ler novamente, para essa palavra ficar realmente guardada no nosso coração. Olha só, Paulo diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aqui Paulo tinha consciência que ele estava prestes a morrer. É interessante como ele vê a vida dele, né? Ele vê a vida dele, o final da sua vida, essa passagem da vida terrena para a vida celestial, como ele mesmo fala aqui, né? De estar sendo oferecido como libação. Existia lá no Antigo Testamento as ofertas por libação, que consistia no sacrifício que era feito dos animais, depois era derramado, né, um líquido aromático, e quando batia ali na oferta, subia aquele cheiro agradável. Eram as ofertas por libação. Aí Paulo ele vê a vida dele dessa forma, essa partida para a eternidade. Ele vê a vida dele dessa maneira, entendeu? Foi um sacrifício vivo, um aroma agradável a Deus. Olha só que visão que ele tinha da morte. Olha só que visão que ele tinha no final dessa vida. É por isso que ele complementa. E o tempo da minha partida é chegado, entendeu? Então ele não está nostálgico, ele não está pesaroso, ele não está murmurador. Não, ele tinha uma visão correta da vida dele. Foi uma vida que se viu como um sacrifício suave às narinas de Deus. Que perspectiva, que visão extraordinária Paulo tinha da sua vida. E ele prossegue, olha só, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Verso 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, esse texto aqui nos remete a um fato. Que fato? O grande exemplo de perseverança que a gente vê no apóstolo Paulo. Conforme nós falamos, ele estava prestes a morrer, mas veja que ele não bate fofo, como a gente diz na linguagem popular, né? A mesma segurança que caracterizou a vida do apóstolo Paulo desde a sua conversão, ela permaneceu até a sua morte. Ele não bateu fofo. A mesma segurança que ele teve desde a sua conversão o acompanhou até a sua morte. Conforme nós falamos, muito provavelmente aqui, Paulo está dando as suas últimas palavras. E aqui ele está se dirigindo ao seu filho espiritual. Quem é o filho espiritual de Timóteo? Ou quem é o filho espiritual de Paulo? É Timóteo, né? Pastor ali na igreja de Éfeso. Quando Paulo ele escreve essas palavras aqui, ele já era um senhor de aproximadamente 62 anos de idade. Aproximadamente 62 anos de idade. Aí você pode até perguntar, mas como um senhor com essa idade só? É porque, meus irmãos, nos tempos do apóstolo Paulo, a expectativa de vida era bem baixa. Não é como hoje. As pessoas vivem 60, 70, 80, 90, 100 anos. As pessoas morriam muito cedo. Então, quando você chegava a 60 anos, você já tinha bastante vida vivida, porque havia muitas epidemias, existia também a questão das guerras, então os homens eles morriam cedo. E aí quando você chegava com 62 anos, você também tinha aquela questão do desgaste natural de toda uma vida, como era o caso do apóstolo Paulo. Então, ele já era um senhor, de certa forma cansado, com 62 anos de idade. Conforme nós sabemos, Paulo ele se encontrava preso quando ele falou essas palavras. Ele não estava numa situação favorável, ele não estava numa situação benéfica, ele estava acorrentado por causa do Evangelho. Olha só o versículo 6. Hebreus, o 6 nós já limos, né? Desculpa, Timóteo.
Nós já lemos. Já lemos, desculpa, aí foi uma viagem minha. Então, Paulo ele estava acorrentado por causa do Evangelho, preso e acorrentado por causa do Evangelho. Com exceção de Lucas, que era não só o médico amado do apóstolo Paulo, mas também um companheiro fiel, Paulo estava só. Ele tinha sido abandonado pelas demais pessoas, seja os irmãos que partiram para outros lugares para poder fazer a obra do Senhor, seja pelos falsos irmãos que haviam abandonado o caminho do Senhor. Então Paulo estava ali, com exceção de Lucas, ele estava sozinho. Olha só o que ele diz, agora sim, capítulo 4, versículos 10 e 11. Capítulo 4, versículos 10 e 11. Olha só, pessoa velha, cansada, presa, acorrentada e abandonada, humanamente falando. Olha só, versículo 10 e também o versículo 11. E o seguinte, porque Demas, tendo amado o presente século, veja, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Veja, somente Lucas está comigo. Então, esse era o quadro do apóstolo Paulo, entendeu? E aqui você vê Paulo preso, perto de morrer, e aqui você vê o ápice, o ponto mais alto de toda uma vida de sofrimento que Paulo experimentou depois da sua conversão. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de ler, de maneira específica ali no livro de Atos dos Apóstolos, o ministério de Paulo, especificamente falando o ministério de Paulo. Você observa com facilidade que o ministério de Paulo não foi um ministério fácil não, meus irmãos. Ele sofreu. Então veja, a pessoa vive uma vida toda sofrendo por causa do Evangelho, é presa por causa do Evangelho, e ele está ali às portas da morte por causa desse mesmo Evangelho. Olha só como foi o roteiro de vida que Paulo viveu por causa de Jesus Cristo. Olha só, sem desmarcar aqui esse texto de 2 Timóteo, abram por favor, 2 Coríntios. Meu irmão, minha irmã, eu não sei você, mas se eu sofresse 10% que Paulo sofreu aqui na vida, eu não sei como é que estaria a minha vida não. De jeito nenhum. Olha só o resumo que ele faz. Ele está preso, prestes a morrer, ele está só, mas antes de chegar naquela situação, veja quanto sofrimento Paulo, padeceu, porque às vezes você sofre no final da vida, Paulo sofreu durante toda a vida. Olha só, 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, isso, a partir do versículo 24, olha só, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 24, olha só, ele começa a lista aqui de sofrimento, ele diz, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Os irmãos sabem a que número corresponde a quantidade de açoites que durante 5 vezes Paulo sofreu na vida? Uma quarentena menos um? 39. Essa era uma das penas que o Império Romano impunha a determinadas pessoas. 40 chibatadas. Aí você chega e pergunta, por que não dava as 40? Porque eles tinham medo, quando chegasse na 40ª a pessoa morresse, aí só dava 39, entendeu? Ou com medo de errar as contas, aí só ficava em 39, é por isso que Paulo fala aqui, uma quarentena menos um. Então foram 39 chibatadas, ele passou isso, 1, 2, 3, 4, 5 vezes na sua vida. Quando a gente fala aqui chibatada, se você for pegar o instrumento que era utilizado pelos romanos, que foi o mesmo instrumento que Cristo, que foi também imposto a Jesus Cristo,
Meus irmãos, era uma tira, no final da tira tinha uma esfera de aço. Imagina aí o que é que fazia a esfera de aço quando batia, entendeu? Se não bastasse a própria tira mesmo de couro, ela perfurava. Então você tinha pelo menos aqui 39 perfurações no seu corpo. E aí? Era dor, viu? Era dor quase sobre-humana. Quase sobre-humana. Às vezes a gente vê isso aqui, né? E passa batido, né? E não tenta entender um pouco mais, né? Aprofundadamente. Mas era muito sofrimento. Então, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. No caso dos judeus aqui, né? Aí ele diz: fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Já pensou você ficar à deriva? Segurado num pedaço de pau, no meio do mar, sem saber para onde ia, no escuro, sem saber o que é que ia acontecer, segurado num toco de madeira, esperando chegar à terra firme para você poder ser salvo. Eita! Versículo 26. Aí tem gente que diz que sofre hoje. Não. Como esses homens aqui, não. Você não sofre, não. Permita-lhe dizer, não sofre. Versículo 26. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, ou seja, os próprios judeus, em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Era perigo demais, gente. Somente Deus para livrá-lo. E Deus livrou de todos esses perigos. Chegou o dia que ele foi chamado para a glória. Mas até se completar esse período, Deus o livrou de todos esses. Até chegar esse dia, Deus livrou de todos esses perigos. E aí no versículo 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, como? Em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e em nudez. As privações. Então é uma lista aqui grande: violências, perigos, trabalhos e privações. Essa foi a vida, né? E aí Paulo chega lá, como ele chega. Voltem aí mais uma vez para 2 Timóteo, capítulo 4. Está preso, velho, prestes a morrer. Aí uma pessoa chega e diz: que situação é essa de Paulo? Veja só o que aconteceu com Paulo. Ele era um líder judeu. Tinha tudo para ter vivido uma vida confortável no judaísmo, sem nenhum desses problemas pelos quais ele passou a partir do momento que ele aceitou a Jesus Cristo. Coitadinho dele, do apóstolo Paulo. Veja só como ele terminou a sua vida. Alguém podia falar tudo isso dentro de uma perspectiva humana. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, não vemos em nenhum momento desse relatos finais do apóstolo Paulo, sentimento de murmuração, sentimento de tristeza, arrependimento por ter se voltado para Cristo. Não, muito pelo contrário. Paulo, ele demonstra aquilo que nós chamamos de resiliência, uma paciência incomum, fora do normal. Por quê? Porque Paulo, ele se manteve de maneira perseverante, fiel a Deus. Ele se manteve de maneira perseverante, fiel à palavra de Deus. Ele se manteve de maneira perseverante ao ministério da palavra que Deus lhe havia confiado. Paulo, ele não titubeou em nenhum dos aspectos da sua vida, seja em relação à sua vida em si com Deus, seja em relação à palavra de Deus, seja em relação ao ministério que Deus lhe confiou. Não, ele se manteve firme em todos esses aspectos diretamente relacionados à sua vida e à sua vida espiritual.
Paulo, ele era consciente da sua fidelidade a Deus. Olhem só, meus irmãos, o que ele fala no versículo 7. Voltem aí mais uma vez. 2 Timóteo, Jonatas, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Veja o que ele diz e como essas palavras, elas apontam para a fidelidade perseverante do apóstolo Paulo. Chega no final da vida, conforme a gente observou, sofreu que só a gota, como a gente diz aqui na linguagem do nordestino, né? Sofreu muito. A gente viu ali a violência, as privações, os trabalhos, tudo. Está preso, abandonado pelas pessoas, prestes a morrer. Aí olha só como ele resume a vida dele, naquele instante, sem nenhum remorso, sem nenhuma murmuração, sem nenhum arrependimento. Olha só o que ele diz, ó: combati o bom combate. Depois, completei a carreira. Depois, guardei a fé. Paulo aqui usa três figuras que apontam para a perseverança que ele teve ao longo de toda a sua vida em relação às coisas de Deus, em relação às coisas do Senhor. Em primeiro lugar, Paulo ele se compara a um combatente que fez o quê? Combateu o bom combate, não deu as costas, não fugiu, pegando a linguagem de Jonatas aí, correndo com a sela, né? Não, a luta que ele teve que travar, ele travou. Os inimigos eram fortes, humanamente falando? Sim. Meus irmãos, minhas irmãs, Paulo, ele lutava em várias frentes de inimigos, vamos assim dizer. A primeira frente eram os falsos irmãos, que existiam dentro das igrejas. Ele fala disso. Lá em Coríntios capítulo 11, ele vai falar acerca disso. Depois, os judeus, os judaizantes, outra frente de inimigos, melhor dizendo, do apóstolo Paulo. Depois, os hereges, porque tinha assim, principalmente os gnósticos. Depois, o próprio Império Romano. Ela era ir sozinho, meus irmãos, contra o império mais poderoso da época. Se assemelha muito a Lutero, né, quando ele começou o processo da reforma protestante, que era Lutero sozinho contra a igreja romana e contra alguns reinos, politicamente falando, né? Então, Paulo ele combateu o bom combate. Ele não gritou fino quando chegavam os inimigos. Sejam quais fossem os inimigos. É a primeira ilustração que ele faz. Segundo, ele diz, que completou a carreira. Aqui ele se coloca na condição de um corredor. Nos tempos do apóstolo Paulo, foi inventada a maratona, né, que é uma modalidade do atletismo, né, onde o sujeito ele corre aproximadamente 42 quilômetros. Então Paulo se vê como um corredor como esse, de uma corrida de longa distância. E ele viu que correu e completou o percurso. Ele não parou no meio do caminho. Ele não cansou, ele chegou e atravessou lá a faixa de chegada, né? Tem até a São Silvestre, né, todo ano, né, que são justamente 42 quilômetros. Então, todo o percurso dos 42 quilômetros ele completou, sem se desviar, sem retroceder, sem ir de um lado para o outro, nem para trás. Ele chegou e foi até o fim. Ele se compara também a um corredor. E, em terceiro lugar, ele diz, guardei a fé. Ele se compara aqui a um depositário. Era uma função, vamos assim dizer, nos tempos do apóstolo Paulo, que era aquela pessoa que guardava as coisas de outras pessoas. Então, às vezes o sujeito ia viajar, aí guardava, às vezes até joias, né, coisas de valor, para que uma pessoa guardasse e no retorno ela pudesse pregar. E aí Paulo diz, guardei aquilo que me foi dado, quando o dono chegou, eu entreguei. Faltou nada, não se perdeu nada, entendeu? Do jeito que me deram, eu devolvi. Então veja, todas essas figuras apontam para quê? Perseverança, perseverança, perseverança. De um lutador que não desiste da luta, de um corredor que completa
a sua maratona e de um guardador, vamos assim dizer, que guarda com fidelidade aquilo que lhe foi entregue. Então, ele não foi falto em nada. Meus irmãos, é isso que Deus espera de nós no final das nossas vidas. É isso que Deus espera de nós no final das nossas vidas. Que nós tenhamos sido bons lutadores, que nós tenhamos sido bons corredores, que nós tenhamos sido bons guardadores. E chegar a dizer, não, fulano de tal começou bem, mas no final da vida cristã deu para trás, voltou para o mundo, abandonou os caminhos do Senhor, abraçou a heresia. Já pensou, meus irmãos, de você ter esse resiste da sua vida, você andar, e aí quando chegar do meio para o fim, você esmurecer, não adiantou nada, todo o esforço do início, não adiantou nada, todo o esforço está metade do percurso, se você não chegar até se você não chegar até onde? Até o fim, meus irmãos. Mas para a gente chegar até o fim, seu Inácio, a gente precisa fazer o quê? Perseverar, 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 perseverar. Então, a gente deve ser firme, constantemente firme, a gente tem que perseverar, perseverar e não abrir mão para nada, nem para ninguém. Não para nada e também para ninguém. Então, todas essas coisas que a gente vê aqui o apóstolo Paulo falar, lembram justamente a necessidade que eu, que você, que todos nós temos de quê? De perseverança. A gente pode ter lutas? Sim. A gente pode ser abandonado? Sim. A gente pode passar por dificuldade? Sim. A gente pode passar por tribulação? Sim. Uma coisa eu lhes digo com toda certeza, esse caminho não é um caminho novo. Que se porventura você estiver passando, você está passando só. Esse caminho já foi inaugurado há 2000 anos por Jesus Cristo e foi seguido por muitos dos seus servos. Um deles é esse, Paulo, que a gente está considerando aqui na noite de hoje. Então, o percurso de Paulo foi fácil? Não, de jeito nenhum, mas ele foi e foi até o final. Por quê? Porque era assim, meus irmãos, que Paulo enxergava a vida. Às vezes a gente tem um defeito tão grande. Às vezes a gente olha para as coisas dessa vida e parece que essa vida vai ser o nosso fim. Preciso passar num concurso, preciso construir uma família, preciso ter isso, preciso ter aquilo. Eu não digo que nenhuma dessas coisas elas sejam ruins. Não. Elas só têm o seu devido lugar. Que, comparadas às coisas espirituais, elas estão em segundo, em terceiro, em quarto plano. Elas devem ser consequências, resultados daquilo que primeiramente a gente faz para Deus e daquilo que a gente se dedica para Deus. A prioridade deve ser o Senhor. O próprio Jesus Cristo disse isso, que a gente deve, em primeiro lugar, não é em segundo, fazer o quê? Buscar o quê? Buscar o quê? O reino de Deus e o que mais? A sua justiça e o resultado. Todas as demais coisas vos serão. Tem gente que está correndo aí para nada. Tem gente que está correndo para nada, para chegar no final da vida e ser um frustrado, espiritualmente falando. Para ele chegar e olhar para trás e ver que ele não fez nada para Deus, da vida e da nova vida que Deus deu para ele. Não tem sentido, não tem sentido. Olha só a visão de Paulo em relação a isso aí. Abram aí, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Jonatas. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Duas dúzias não, 2 dezenas. Paulo está falando aos presbíteros na igreja de Éfeso. É interessante porque era a última vez que Paulo ia ver os presbíteros de Éfeso. Versículo 24. Ele não veria mais aqueles irmãos. Muitos deles que foram companheiros seus de Paulo
durante o período em que ele passou naquela cidade, implantando aquela igreja. Estava se despedindo daqueles irmãos. Gosta não, Jonatas? Realmente é emocionante. Ele está na praia, se despedindo deles. Olha só. Atos 20, versículo 24. Paulo diz, olha só, meus irmãos, olha só. E se nós não nos sentimos tocados por essas palavras, vou dizer uma coisa, não tem mais nada que vá tocar o nosso coração. Olha só, Atos 20, versículo 24, Paulo diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo diz, a vida não é preciosa para mim, a vida não é minha, a minha vida é de Deus, ok? E ele segue, contanto que eu faço o quê? Complete a minha carreira, a mesma linguagem que ele vai usar lá em 2 Timóteo capítulo 4, né? Ele era o corredor que completou o percurso. E o ministério que recebi do Senhor Jesus, para quê? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A minha vida é isso. A minha vida é para testemunhar. Meu irmão, minha irmã, se você vive essa vida e se você não a usa para testemunhar, sinceramente falando, sua vida não está servindo para nada. Desculpe, não está servindo para nada. Porque é através de nós que Deus manifesta a sua glória. Então, se a gente não se preocupa com isso, a gente só vive para as coisas deste mundo, perdeu-se o sentido, entendeu? Então, Paulo diz, em nada eu considero a minha vida como preciosa. Então, não é a minha vida, não são os meus projetos, não são os meus planos, no sentido secular. Veja, meus irmãos, repito, não estou dizendo que você não venha tê-los. Sim, você deve tê-los, mas a prioridade é Deus. E você perseverar justamente nas coisas do Senhor. Essa é a nossa prioridade. Então, por que Paulo tinha essa visão? Por que ele tinha esse entendimento em relação à vida? Porque ele sabia que no final de todo esse percurso que ele faria neste mundo, ele tinha consciência daquilo que lhe aguardava. E qual era a consciência que Paulo tinha daquilo que lhe aguardava? A vida no sentido da salvação plena, gloriosa, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que Paulo fala, a gente viu isso domingo passado, Filipenses capítulo 3, versículo número 14, mas ele também fala essa mesma realidade em um outro texto, em outro depoimento que ele faz. Abram aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9. Olha só a perspectiva desse homem, meus irmãos, perspectiva desse homem. Domingo que vem à noite, se Deus quiser, a gente vai trabalhar um pouco isso. 9, 23 a 25. 1 Coríntios 9, 23 a 25. Olha só a perspectiva que Paulo tinha. Por isso que ele fazia dessa vida um meio de servir a Deus. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 9, 23 a 25. Isso, ele diz o seguinte, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, com o Evangelho. Tudo Paulo fazia pelo Evangelho para ser um cooperador do Evangelho. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Então ele mais uma vez pega a figura do atleta, ele usa muito essa figura esportiva, né, vamos assim dizer. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então ele diz, a cidade de Corinto, ela ficava vizinha à cidade de Atenas. A cidade de Corinto, ela ficava vizinha à cidade de Atenas. E o que é que tinha de importante na cidade de Atenas? Os Jogos Olímpicos, né, lá da Grécia Antiga, entendeu? Então aqui ele traz
essa memória dos irmãos. E ele pega e ilustra, ó, vocês estão vendo, vocês não sabem que existem os atletas, os corredores, que lá na Grécia correm para ganhar o prêmio era, sabe o que, meus irmãos? Não era nem medalha, como hoje é nas Olimpíadas, era apenas um louro. O prêmio era apenas um louro. Agora, quem ganhava a corrida, no caso a maratona, tinha alguns privilégios, né? Tinha as suas despesas bancadas pelo Império Romano e eles tinham franqueada as entradas pelo resto da vida nos teatros, para poder participar das peças teatrais, poder assistir. Então, tinha esse lucro, né? E aí Paulo diz, eles correm atrás desse prêmio, eles correm para ganhar esse privilégio, mas a gente corre para ganhar um prêmio muito melhor do que esse, muito melhor do que ter as despesas custeadas pelo Império Romano, do que ter a entrada franqueada para as peças teatrais dos gregos. O nosso prêmio é bem maior. Então, por isso ele chega e diz, correi de tal forma que o alcanceis. Esse prêmio, olha só, no versículo 25, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, no caso os atletas, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Tem gente que está procurando coroa desse mundo. Tem gente que está procurando coroa desse mundo. Através do trabalho, através dos estudos, não tem tempo para Deus, não se desenvolve em termos espirituais, não participa do trabalho do Senhor. Coroa desse mundo. Que quando esse mundo acabar, não vai ficar nada. Carro fica, função fica, entretenimento fica, não vai ficar nada, meus irmãos. Sabe o que fica nessa vida? Sinceramente falando, sabe o que fica nessa vida? Sinceramente falando, aquilo que a gente faz para Deus. Porque aquilo que a gente faz para Deus, com sinceridade do nosso coração e com o objetivo de glorificar o seu nome, vai gerar para nós galardão na vida eterna. Aí sim, são coroas incorruptíveis. O resto tudo vai ficar. Não tem gaveta em caixão. Alguém já viu? Gaveta em caixão? Você bota lá os títulos que você obteve, você bota lá as posses que você adquiriu, você bota lá tudo que usufruiu. Não, você só vai levar a roupa, e mesmo assim se botar em você. Se não botar, nem isso é o que somos nós, meus irmãos. Como a gente perde quando a gente vive muito para essa vida e esquece de considerar a vida eterna. Ok? Então, era assim que Paulo ele enxergava. Por isso, dentre vários exemplos, sim, a gente pode chegar e dizer, Paulo é um modelo bastante positivo. De quê? Perseverança. Para fechar o nosso estudo, já falei demais agora à noite. Duas coisinhas apenas. Na verdade, duas perguntas. A primeira delas, e aí você responde para você mesmo. Responda para você mesmo. Meu irmão, minha irmã, se você terminar, entre aspas, a sua carreira cristã hoje, se Cristo vier hoje ou se Ele lhe chamar hoje, a julgar pelo seu procedimento atual, você vai poder fazer coro com o apóstolo Paulo? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé? E aí? Vai poder falar como Paulo? Vai poder falar como Paulo? A gente não pode fazer como uma pessoa foi inventar de fazer quando ela foi citar esse texto aqui de 2 Timóteo 4, versículo 7, né? Que Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí teve um menino na igreja que foi recitar esse texto, aí disse, combati o bom combate, levei uma carreira, perdi a fé. Pastor Armando contava isso. Pastor Armando era o rei das histórias, entendeu? Ele era o rei das histórias. Combati o bom combate, levei uma carreira, perdi a fé. Aí não pode.
Quem conheceu Armando sabe disso, ele era o rei dessa conversa, entendeu? Então, enciclopédia ambulante de conversa de título popular, um privilégio, um privilégio. Então, não seja esse, viu? De completar a carreira, não. De combater o bom combate, levar uma carreira e perder a fé. Não seja esse, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Segundo lugar, a segunda pergunta. Nessa nossa caminhada de perseverança, a gente tem procurado olhar para Jesus Cristo, que é o nosso modelo ímpar de perseverança, porque lá em Hebreus, capítulo 12, sobretudo no versículo 3, melhor dizendo, o autor sagrado diz que a gente deve olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então a gente tem que estar sempre olhando para Jesus, sempre olhando para Jesus, sempre olhando para Jesus, porque homens falham, pessoas erram. Paulo errou também, por mais que ele seja exemplo, mas Jesus Cristo, não. Ele é o mesmo, ontem, hoje, será sempre o nosso Deus perfeito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nosso coração. Eu espero ter ajudado os irmãos com alguma coisa a partir dessas verdades que a gente falou na noite de hoje, procurando fazer de uma maneira mais aberta, para que venha a ser algo que a gente possa pensar. Está iniciando mais um ano, 2025, vamos colocar as coisas do Senhor como prioridade na nossa vida. E dentre essas coisas, vamos nos lembrar sempre de perseverar. Se você já persevera hoje, meu irmão, minha irmã, não abra mão, persevere, não abra mão de permanecer fiel, sempre fiel à pessoa do nosso Deus. Então que Ele nos abençoe e que pela sua graça, pela sua misericórdia, não só Ele esteja aplicando essa palavra no nosso coração, mas pelo seu Santo Espírito que habita em nós, Ele nos impulsione a viver todas essas verdades, acima de tudo, para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.